Meus irmãos, paz do Senhor, boa noite. Nós iremos começar mais uma apostila. Essa agora é sobre soteriologia, né? Doutrina da salvação. Vamos aprender, né, sobre os projetos e o plano de Deus para resgatar o homem antes da fundação do mundo, né? É importante que a gente lembre isso, que o projeto da salvação, que o projeto de salvar a humanidade é um projeto de Deus antes da fundação do mundo, né? Não é algo que aconteceu a partir do momento em que Adão e Eva cometem o delito, a desobediência contra o Senhor nosso Deus. Não. O projeto de salvação, ele não nasce ali, né? Ele não nasce no Éden. Ele nasce antes do Éden, né? O Éden, ou seja, nada ainda existia e Deus tinha um projeto para salvar o homem. Será que isso é verdade? Vamos ler um texto aqui no livro de Efésio, capítulo 1, né? Espero que os irmãos estejam com as suas Bíblias aí, postas à mão, para a gente poder lermos juntos o texto, tá? Efésios capítulo 1, seu versículo de número 4, que nos diz assim: Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, também no seu capítulo de número 1, no seu verso de número 20, Pedro vai escrever assim, ó, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, né? Vou ler de novo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, ou seja, nada existia e Deus já planejava o resgate da vida do ser humano, né? Se não fosse assim, né, se Deus não tivesse um projeto prévio para sabendo, né, Deus não seria onisciente, não seria onipresente, não seria onipotente. Precisamente nesse contexto aqui, não seria onisciente, que a onisciência é a capacidade de prever algo que vai acontecer antes de acontecer, né? Você vê que o salmista Davi vai dizer: a palavra ainda não chegou em minha boca, e o Senhor já sabe. Davi também escreve no Salmo 139, versículo 16, né? Tu me visse ainda substância informe, ou seja, ele ainda não tinha sido formado e Deus já tinha conhecido a Davi e já sabia quem era Davi. E no pensamento de Davi, Deus escreveu e determinou todos os dias da vida de Davi no livro de Deus, trazendo a ideia de que Deus sabe de tudo e que ele é onisciente. Então, se Deus não tivesse projetado, né, um projeto de salvação antes da fundação do mundo, teríamos um problema para poder defender a ideia de um Deus onisciente que sabia que o homem ia pecar, né? Deus, pela sua infinita sabedoria e supremacia e poderio, já sabia que o homem não guardaria a obediência de não comer do fruto o qual o Senhor disse para não comer, tá? Dentro do escrito de Paulo e dentro do escrito de Pedro,
nós compreendemos que a salvação ela não é um acaso, tá? Ela não é um acaso. Ela é um projeto na eternidade já, tá? Na eternidade já havia um projeto para salvar a humanidade, tá? Lembrando aos irmãos que dentro desse conceito de soteriologia, nós vamos estudar, né, as questões das dispensações ainda nessa aula. Nas próximas aulas nós vamos estudar sobre justificação, nós vamos estudar sobre regeneração, nós vamos estudar sobre o pensamento calvinista e o pensamento arminiano, né? Nós vamos estudar a ideia universalista, né? Já dando um spoiler aqui, dentro do pensamento calvinista, nós vamos estudar o conceito de uma vez salvo, salvo para sempre, né? A ideia do predestinado para ser salvo. Não importa o tipo de pecado que eu cometa, se eu estou dentro do projeto de salvação, eu serei salvo, né? Isso não é bíblico, né? Lembrando que isso não é bíblico. Há uma predestinação? Sim, há uma predestinação para a salvação de toda a humanidade. Todos aqueles que pela fé aceitarem o Senhor Jesus estão dentro do conceito de predestinados ou de eleitos para sermos salvos, né? Vamos lá, meus irmãos. Vamos começar aqui, depois de uma pequena e leve introdução, nós vamos começar aqui sobre a definição, tá? E a etimologia da doutrina da salvação, da doutrina de soteriologia, tá? A palavra soteriologia, ela quer dizer salvar, né? Então vamos lá aqui, ó. Nós vamos ver o sentido dessa palavra primeiro no latim, né? Que é salvare, que significa salvar ou ileso ou não prejudicar, tá? Essa palavra tem sua origem na palavra salus, também uma palavra latina, né? Uma palavra que vem do latim, né? Salus, que significa saúde, tá? E ajuda. Esse significado estão associados a qualquer tipo de livramento ou salvação, tá? Eu já quero lembrar os irmãos a seguinte ideia, que essas palavras encontradas dentro do contexto bíblico, e muitas das vezes elas têm um determinado significado, como nós vimos aqui, ou melhor, como nós vamos ver aqui, dependendo do contexto que está acontecendo, a palavra salvação ali tem um determinado significado para determinada coisa, tá? Então vamos lá. Nas páginas do Novo Testamento, né, é usada a palavra soterios, que significa salvação, tá? A segunda palavra é soteria, que quer dizer cura, recuperação, remédio, redenção, livramento e preservação. Então vamos lá. Por exemplo, lá em Apocalipse, quando a gente encontra Apocalipse capítulo 3, versículo 10, e eu vos salvarei no dia da redenção, ou melhor, no dia da perseguição, no dia da tribulação. Essa palavra salvar ali, ela pode ser traduzida como preservar, guardar, né? Eu te preservarei, eu te guardarei do dia da tribulação, do dia de tentação que está para vir sobre a terra. Então, entende? Ou seja, dentro do conceito desse texto de Apocalipse, a palavra salvação está associada a uma ideia de Deus preservar, de Deus guardar, deixar de lado, né? No hebraico, a palavra no hebraico, tá? Destaca-se dois verbos primeiramente, né? Yesha e Ifer, que significa
ser salvo, ser liberto, ser preservado, tá? Temos uma outra palavra que é natzer, que quer dizer livrar, resgatar, salvar, com o sentido de ser libertado, arrancar-se fora. Encontramos essas afirmações em texto como, por exemplo, o de Atos dos Apóstolos, ou melhor, de Êxodo, né? Quando o Senhor nosso Deus, ele fala para Moisés que ele ouviu o clamor do povo e que vai enviar Moisés para libertar o povo, para salvar. O verbo ali, salvar, está associado a uma ideia de libertação, tá? Também pode estar usado ali uma ideia de resgatar, tá? Essa palavra hebraica, natzer, nós encontramos também lá em Daniel, no livro de Daniel, quando o rei, né, Daniel capítulo 6, quando o rei grita: Daniel, o Deus a quem tu serve, pôde te livrar dos leões, ou pôde te salvar dos leões? Então, ou seja, o verbo ali, natzer, tem um significado de livrar, de uma ideia de livramento, tá? Então, ou seja, dependendo do contexto que você estiver lendo, a palavra salvação, ela está associada a uma determinada situação, determinado momento que Deus quer efetuar nas nossas vidas, agindo com preservação, com cuidado, né? Salvar também quer dizer manter em segurança ou deixar seguro, né? É importante deixar toda essa ideia apresentada para os irmãos, tá? Os textos estão aí, os irmãos podem ler tranquilamente, texto por textos, tá bom? Bom, como falado acima, no sentido etimológico da palavra, a palavra salvação, ela tem a ver com a ação de Deus através dela no homem, né? Ou seja, todos os significados da palavra salvação acima, tanto no grego como no hebraico, no latim, está associado àquilo que Deus age no homem, né? Livramento, resgate. Por exemplo, quando vai falar de que nós não somos mais, não estamos mais na vida de pecado, ou seja, nós somos resgatados do mundo, né? A palavra salvação, dentro do contexto, quando diz resgatado do mundo, fomos salvos, né? Do pecado, da ira, fomos salvos das trevas. Esse é o contexto de salvação, tá? Vamos lá. Lembra que lá em cima, nós lemos que a palavra salvação também quer dizer curar ou remédio, tá? Tem muito a ver com a ideia de Jesus, por exemplo, em Lucas, dizendo que ele não veio prejudicar o homem, mas ele veio salvar a vida do homem. E nos contextos do Novo Testamento, né, dos evangelhos, por exemplo, sinótico quer dizer aqueles que têm o mesmo pensamento, constroem a mesma ideia, fala da mesma coisa. E são 3: Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos encontrar Jesus dizer que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? Com a ideia de curar. E a ideia de doença ali, meus irmãos, não tem a ver com uma doença física, né? Com a ideia de saúde propriamente dita, mas está se referindo à saúde espiritual do homem, né? Está se referindo à situação decaída do homem, tá? Então, quando você ler ali no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, Deus falando, o Jesus falando, né, que ele veio para curar o homem, exatamente agir com uma ação salvífica no homem, ou uma ação de salvação, fazendo o quê? Curando o lado espiritual do homem, curando a alma que está enferma e está doente pelo pecado de Adão lá no Éden, né? É importante que isso fique claro diante dos irmãos, né? Deus
não está preocupado, meus irmãos, simplesmente com o meu coração, né? Como alguém por aí fala, não, o que importa é o coração, se o coração está limpo, é isso que Deus quer, e aquela coisa toda. Deus está interessado em todo o bem-estar do homem. Então, a ideia de curar o homem da enfermidade, do pecado, é todo o homem. É corpo, alma e espírito. O bem-estar do homem por completo, não parcial. Escute, a salvação de Deus no homem, ela não age sobre parcialidade, parcialmente. Ela age no completo, tá? Ela age num todo, né? Eis aí o interesse de Deus antes da fundação do mundo em querer já colocar o homem em plena comunhão com ele. Quero lembrar uma outra coisa para os irmãos, que de forma alguma existe nada que o homem possa fazer para se salvar. Quando eu digo isso, eu estou falando obras, tá? Não, a minha salvação ou a salvação da humanidade ou a sua salvação, ela está inserida num contexto do amor de Deus revelada em Jesus, tá? A salvação é gratuita por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, tá? Então não existe nada que o homem possa fazer que ele possa salvar a si mesmo. Ele é salvo em Jesus, por Jesus, tá bom? Completando esse bem-estar por completo no homem. Vamos lá, para a gente mudar de fala aqui, ó. O apóstolo Pedro deixa claro que esse projeto é antes da fundação do mundo. Isso nos revela o imenso amor de Deus por nós. Vendo Deus que o homem cairia em desobediência, arquitetou resgatá-lo de suas mazelas, ainda antes de toda a criação, tá? Então, é sempre Deus que fornece ao homem ser conduzido ao caminho da alegria, da paz, da satisfação e do resgate do pecado. Por exemplo, lá no Éden, quando Adão e Eva descobrem que eles estavam nus, o que eles fazem? Eles pegam e se vestem com folha de figueira. E a ideia aqui, meus irmãos, é revelar que todo o esforço do homem para tentar salvar a si mesmo, ele é limitado. Ele é finito. Porque as vestes com folha de figueira, o que ocorre? Com alguns dias aquelas folhas iriam secar, né? Iam dar em nada. Eles iam continuar despidos, mostrando-se um para os outros, revelando as suas vergonhas e tendo vergonha um do outro. Sendo que essa ação do homem para se autocobrir é finita e fracassada, nós vamos na revelação de Deus. Deus mata um cordeiro, então aqui está a primeira ação de cobertura de pecado, é o sangue do animal que Deus faz o sacrifício lá no Éden. Então veja bem, o primeiro sacrifício é feito por Deus em prol do pecado do homem, e o último sacrifício também é feito por Deus em prol do pecado do homem, tá? A segunda verdade que eu quero dizer ainda no texto de Gênesis, no capítulo 3, é que Deus pega a pele do animal e faz uma veste para Adão e Eva. Ou seja, uma veste que não se desgasta tão facilmente, né? E que tem uma durabilidade maior, né? Dando uma ideia de tudo que Deus faz é perfeito e é infinito. Infinito. Então, não existe nada que o homem possa fazer para se salvar por si próprio, a não ser por méritos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ponto. A ideia que eu quero deixar fixada aqui é que Deus, na fundação ou antes da fundação, já amou o homem. Então, aquele texto que a gente lê de João 3,16, lembra? Porque Deus amou o homem, o mundo, de uma tal maneira que deu o seu filho. Essa ideia de amor aqui, meus irmãos, ela é antes da fundação do mundo. O homem não tinha sido criado e Deus já o amava. Deus já tinha um projeto
para resgatar o homem. Então, recapitulando, a palavra soteriologia quer dizer salvação. E a palavra salvação, tanto no significado grego, como no significado hebraico, significado latim, né? Tem o mesmo sentido de livramento, de preservar, de guardar, de curar, né? De ajudar, de proteger, de não fazer mal. Então tem o mesmo significado. Essa é a ação de Deus através da salvação na nossa vida. O significado da palavra salvação, meus irmãos, revela tudo que Deus distribui para nós nesse projeto. É importante que fique claro, tá? Todo o projeto de salvação, tá? Ou melhor, o significado da palavra salvação, tá? Nas 3 línguas que nós trouxemos aqui por irmãos, tem tudo a ver com aquilo que Deus transmite para nós. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos tratar agora, nesse momento, meus irmãos, sobre o projeto da salvação por meio de dispensação. O que quer dizer dispensações, irmão ou pastor Fábio? Né? Dispensação, irmãos, é um período, tá? Ou períodos que Deus utilizou para se aproximar do homem, dando ao homem a oportunidade, né, de se regenerar, de encontrar essa ponte de vir até Deus, tá? Essa é a ideia de dispensação, tá? Olha, segundo a enciclopédia escrita por Dr. Russell Norman Champlin, dispensação originalmente significa família, gerenciar ou ofício da modernidade, tá? Na verdade, a palavra dispensação, tá? Para simplificar aqui, para a gente não perder tempo, que nosso tempo é curto, a palavra dispensação, ela tem a ver com a ideia de administração, tá? De alguém que está administrando, de alguém que está governando, tá? Tem a ver com administração e com mordomia, tá? O que faz o mordomo? Ele cuida, tá? Ele está ali para o bem-estar daqueles que dele pede o seu serviço. Então, dispensação é um período em que Deus governa a vida do homem para conduzi-lo para Deus, tá? É um espaço que Deus dá para que o homem possa se aproximar de si. E já quero dizer para os irmãos que todo esse tempo que Deus deu ao homem, em todos os períodos que Deus deu ao homem, a oportunidade de o homem se auto-regenerar, de o homem se aproximar de Deus pelos seus feitos ou pela sua obediência, o homem fracassou. Tá bom? Então, vamos lá? Há 2 sentidos para essa palavra, para a palavra dispensação. Como qualquer administrador. A segunda, trata da administração divina que se prolonga por um período de tempo, tá? Então, ou seja, a dispensação que nós vamos trabalhar aqui não tem nada a ver com o período de outras pessoas que governaram, com o governo humano, tá? Com o tempo sendo governado pelo próprio homem. Não, nós vamos tratar as dispensações, tá? Sendo governada e administradas por Deus, tá bom? E nós tivemos, meus irmãos, 6 dispensações até agora e uma 7ª que virá. Tranquilamente, nós vamos chegar lá e os irmãos vão entender tudo isso aí, tá? A dispensação, como já disse aos irmãos, foi o caminho que Deus criou para tratar com o homem e trazê-lo para aproximar-se de si, tá? Então, ou seja, Deus, a partir
da criação do homem e da queda do homem, sempre procurou estar próximo do homem. Sempre Deus criou meios de ter esse contato, de ter essa aliança, de ter essa comunhão. Deus procurou esses meios, né? E não só procurou, como ele também exerceu meios para que isso acontecesse através das suas dispensações, através de determinados períodos, tá? Quais foram essas dispensações? Nós vamos trabalhar no decorrer da nossa aula nesta noite. Nós vamos trabalhar a dispensação da inocência, tá? Nós vamos trabalhar a dispensação da consciência, nós vamos trabalhar a dispensação do governo humano, tá? Nós vamos trabalhar a dispensação patriarcal, a lei, a graça e a dispensação do milênio. Então são 7 dispensações, as quais 6 já foram vigentes. 5 se passaram, uma nós estamos nela e uma 7ª virá, tá bom? Então tudo isso toda essa ideia, todo esse consenso, essas afirmações que eu estou fazendo para você, tudo isso foi instituído por Deus e não pelo homem, tá? É importante que fique claro essa ideia aqui para os irmãos, tá? O importante de falarmos também aqui, meus irmãos, é que é nítido que em todas as 5 primeiras dispensações, com a participação do homem, ele falhou, tá? Nas 5 primeiras, tá? Para uma boa interpretação do plano da salvação, é preciso conhecer as dispensações, tá? Então, para que a gente compreenda essa vontade de Deus, esse desejo de Deus, esse querer de Deus de salvar o homem, a gente precisa passar pelas dispensações. E 5 dispensações tiveram o trabalho de Deus com o homem e o homem trabalhando diretamente, tá? E falhou. E o homem falha. O homem não conseguiu levar adiante aquilo que Deus para ele planejou, aquilo que Deus para ele queria. Por isso que houve a necessidade de revelar, como disse João lá, de revelar nos fins dos tempos o projeto que estava oculto antes da fundação do mundo, que é o projeto da salvação de Deus para o homem através do seu Filho amado. Lembrando, meus irmãos, que lá nós vamos ler em João, né? Então, se vocês fizerem uma pesquisa sobre o texto, vocês vão encontrar que a palavra fim dos tempos ali, para Pedro, estou falando de 1 Pedro que nós lemos, tá? Para Pedro, ele está contextualizando numa ideia escatológica, tá? Por quê? Porque Pedro não está pensando na igreja de hoje, a igreja do século 21, ele está escrevendo para aquele momento, para aquele período, e ele diz fim dos tempos, ele entendia que aquele tempo já era o fim, tá? É uma ideia no grego para tempos dos fins, que é da vontade de Deus, é o kairos, tá? Mas não, na verdade, a ideia ali é kronos, palavra grega kronos, de cronologia, de algo que se revelou no tempo certo, tá? Então Deus vem planejando salvar o homem, e não só planejando, mas trazendo algumas execuções através de períodos de dispensações, tá? A ponto que o homem falha em todas. Então, o que procura Deus? Deus, nesse momento, procura fazer algo mais efetivo, algo que não tem direção nenhuma, ou melhor, não tem contato nenhum com a ação humana, é inteiramente divina. É uma ação inteiramente divina. E é por isso que não falhou, tá? A dispensação da graça, nós vamos ver lá na frente, mas eu já quero dar um spoiler para os irmãos, que é o período que vivemos hoje. Dispensação da graça, tá? Instituída através de Jesus, Filho de Deus. E ele não falhou. É por isso que ela é eficaz, né? Essa é a ação de salvação revelada
para nós, que estava no coração de Deus, no projeto de Deus, lá na fundação do mundo, foi revelada para nós em Jesus. Tá bom? Nós vamos passar agora para as dispensações. Eu vou dar uma pausinha aqui e a gente já volta.